Bom dia, meus caros curiosos e curiosas, tudo bem com vocês? Aqui é Alexandre do canal Histórias da História. E, bom, antes de mais nada eu vou pedir desculpas mais uma vez pelo erro no vídeo passado do Mussolini, que eu confundi o nome da amante que morre com ele. Eu chamei ela de Carla Petri e na verdade ela se chama Clara Petracchi. Tá? Mais uma vez eu peço desculpas. Mas acontece, né? Apesar de vocês concordarem comigo que eu cheguei bem perto, hein? Eu cheguei bem perto. E dia 28 agora de outubro, né, de abril, fez mais um aniversário da morte do Mussolini. Hoje é dia 29, né? Então ontem fez o aniversário. Mas tudo bem. Bom, eu vou falar hoje sobre Colombo, o que se aceita como verdade, né, na história do Colombo. Que, como eu falei, ela é uma história muito obscura, né? Essa vida particular do Colombo, tá? Eu falei no primeiro vídeo que ele seria um genovês da Sardenha, eu expliquei bem ali que Gênova naquela época era uma república, não era uma cidade como a gente conhece hoje, né? E que davam hipóteses para ele ser considerado sardo, né? Apesar de eu gostar muito dessa possibilidade, eu acho ela bem plausível de ter sido mesmo, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo dizendo por que dessas incoerências na vida dele, né? Para ficar bem claro o que acontece entre um lado e outro. Mas voltando ao caso do Colombo, né? Então ele nasce em Gênova, na cidade de Gênova, na costa da Ligúria, lá na Itália, um lugar muito bonito, por sinal, né? Quem tiver condições de ir, vá. Eu nunca fui, conheci pela internet, né? E me atrapalhou aqui. E bom, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os pais dele, né? Então, o pai dele se chamava Domênico, né? Teria se chamado Domênico Colombo. Era uma família que já existia lá na cidade de Gênova, a família Colombo, né? Tinha se estabelecido. O pai do pai dele, o avô dele, já era estabelecido lá na cidade, né? Todos eles eram tecelões. A mãe se chamava Susana Fontanarrubra. Fontanarrubra. Para quem viu o vídeo do genovês, eles falam de terra rubra, né? Aí tem uma Fontanarrubra lá e disse, é essa daí. Então a dona Susana Fontanarrubra, né, seria a mãe dele, e eles tiveram 5 filhos, certo? 4 homens e uma mulher. Um dos homens morre muito cedo, né, bastante jovem ele. E os outros 4 filhos sobrevivem. Cristóvão era o mais velho, Bartolomeu o segundo, e o terceiro talvez se chame Diogo, certo? E a menina não conseguiu o nome dela. Não consegui achar. Bom, então Colombo, né, ele como filho mais velho, e a diferença de idade, o Colombo teria nascido em 1451, e o Bartolomeu, que é um dos irmãos dele, que também é bem conhecido, tem bastante coisa da história dele, ele nasce em 1473. Então nós teríamos 22 anos de intervalo entre os 2 filhos, né? Colombo, com 14 anos, né, Colombo inicia a sua vida como marinheiro. Como ele morava na cidade de Gênova, né, a cidade portuária, muito rica, né, fazia bastante navegações, ele entra nesse mundo de navegar, certo? Mais ou menos ali por volta de 1776, por ali, uma das esquadras que Colombo participava, que era de 5 barcos, né, é atacada por um pirata chamado Corelon, o Velho. E mesmo essa frota do que o Colombo pertencia, tendo salvo-conduto francês, o Corelon, corsário, ataca a frota, né? O barco de Colombo vai a pique, certo? É afundado, e ele se salva nadando, né? Eles dizem mais ou menos que ele nada por volta de 2,5 léguas, né?
Só que aí nós temos que abrir um parênteses, porque as léguas elas não eram uma distância unificada. A légua italiana era uma, a légua inglesa era outra, a légua francesa era outra, a légua portuguesa e espanhola eram outras. Então, quer dizer, não se sabe exatamente qual é essa distância que o Colombo nadou. Mas ele consegue nadar e chega até as terras portuguesas, certo? Ele se desloca até Lisboa e lá ele descobre que 2 dos barcos que faziam parte da expedição dele conseguiram escapar, certo? Então ele fica muito contente e tal, muito feliz com essa notícia, né? Bom, a verdade é que Colombo se estabelece em Portugal, começa a morar em Portugal e ele mora lá por 9 anos. Durante esses 9 anos, né, ele consegue trabalho como marinheiro, como marujo, né? Inclusive há relatos dele ter sido piloto, né, ou seja, o cara que dirige, né, a nau, pilota mesmo a nau, né, de barcos negreiros portugueses que já faziam o comércio de escravos, certo? Esses escravos não viriam para o Brasil porque não era sabido que existia o Brasil, mas eles atendiam muito as cortes portuguesa e espanhola. Então havia-se realmente a escravidão na Europa, já era uma cultura escravagista europeia, né? Bom, então Colombo ele trabalha como piloto, né, de naus negreiras também, que pintava ele fazia, né? E na época conta-se que ele chegou aí até a Islândia em 1477, e ele fala, né, que ele narra em documentos, em diários, né, que aquele ano o mar não teria congelado, né? Muito interessante isso. E realmente outros escritores, né, outros cronistas da época também relatam a mesma coisa, né? Então ele tinha um conhecimento bastante bom. E ele pode ter ido até a Groenlândia. É importante marcar essa ida dele até a Groenlândia, né? Porque mais adiante isso vai ser um dos motivos porque ele acreditava tão cegamente que ele teria chego às Índias, né, pelo Oriente e não a um novo continente. Porque o esquimó ele não se parenta nem com o negro, nem com o caucasiano, que era o caso deles, né, nem com o mulato, nem nada. Ele parece muito com a fisionomia do indiano, do índio brasileiro, né, pele bronzeada sempre, né, olhos puxados e tal, cabelo liso, preto, né, mais ou menos como o estereótipo do indiano, que ele deve ter conhecido pessoas indianas, né, durante as suas navegações, com certeza, né, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Então Colombo teria nascido em 1451, mais ou menos entre agosto e outubro, não se sabe o mês exatamente, né, mas seria mais ou menos nesse período, entre agosto e outubro de 1451. Bom, ele fica 9 anos em Portugal, né? E durante esses 9 anos ele começa a fazer boas amizades, né? Tanto que ele consegue chegar até a corte do rei Dom João II, né? Imagina, um simples tecelão que aprendeu na lida das navegações a ter um conhecimento de mar, e ele consegue chegar até a corte do rei Dom João II, né? Que na época era o grande navegador. E ele fica lá, né, tentando vender a ideia de atingir a Índia pelo oeste, né? Bom, ele se casa com a dona Felipa, né, Felipa Muniz Perestelo, cujo pai, Bartolomeu Perestelo, ele era também navegador, certo? E ele é um dos caras que descobre o arquipélago da Madeira, certo? Ele consegue conhecer o arquipélago da Madeira e ele fica como se fosse um governador lá. Tanto que Colombo, quando se casa com a dona Filipa, ele vai morar numa ilha do arquipélago da Madeira, né? Eles se casam lá, né? O filho dele, o Diego, melhor dizendo, né? Diogo talvez fosse o nome do irmão. O Diego, que seria o filho mais velho do Colombo, nasce nessa ilha, né? É a ilha de agora me fugiu o nome. Porto Santo. A ilha de Porto Santo, né? Que é onde ele
fixa residência. Bom, como eu disse, o sogro dele era navegador também. E essa história de navegação em família e tal, ele tinha muitos mapas e documentos e tal, e a sogra dele presenteia ele com esses documentos e mapas. E talvez, segundo dizem os historiadores, foi daí que ele começou a evoluir na vida dele como cartógrafo e cosmógrafo também, né? Porque nós vamos ver num vídeo que eu vou fazer sobre a viagem do Colombo, né, aqui para as Américas, que ele, como é que eu vou dizer, ele faz leituras, né? Ele faz leituras com os instrumentos da época, né? Bom, uma das coisas que eu gostaria de dizer sobre Colombo era a aparência dele, né? Segundo registros da época, o Colombo seria ruivo, com rosto alongado, alto, maçãs do rosto bastante proeminente, rosto alongado, né? Um olhar bastante meditativo e interrogador, né? E uma coisa interessante, Colombo era muito religioso, extremamente religioso. Tá? Então fica aqui mais um registro da personalidade e da fisionomia de Colombo. Apesar de dizerem que ele cria cabelos brancos muito rápido. Né? E mais um detalhe, ele tinha olhos azuis. Então Colombo era alto, ruivo, de olhos azuis, musculoso, com maçãs do rosto bastante proeminentes e um rosto alongado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O que vocês acham de um X agora? Agora da nova casa de lanches Darth Vader, pela tela entrega. O número tá passando aqui embaixo, cara. Ó, baita X desses. Só 12 reais, cara. Só 12 reais. Olha aqui o tamanho da coisa. Ó o recheio. Ó o recheio. Ó o recheio aqui, ó. Ó o recheio. Olha aqui o recheio. Hein, cara? O que vocês acham? Por 12 reais, cara? Tela entrega grátis?